noite, irmãos. Estamos com um atraso de 18 minutos devido ao problema do som aí que os irmãos estão percebendo. Mas vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus para darmos início a este culto. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia que nos concedes. Amém. Para estarmos na tua presença, para juntos louvarmos o teu nome. Ó Pai, nos ajude nesta noite, sejas conosco, Deus, abençoando a cada coração aqui presente e também daqueles que porventura estão participando conosco deste culto. Amém. Pai Santo, toma o meu coração e o coração de cada irmão nas tuas mãos. Amém. E ó Pai, que este culto seja um louvor que possa sair do fundo dos nossos corações ao teu trono de glória. Nos ajude, pois, perdoe, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito diante de Ti, que tem te desagradado. E, ó Pai, limpa cada coração, a cada mente nesta noite, para que possamos Te louvar com alegria. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Continuemos em pé e vamos cantar o hino de número 7. Maravilhas divinas.
61.
Salmo de número 30. Eu leio os ímpares irmãos lerão os versículos pares, que diz assim, Salmo de número 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em fogueira, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Eu pensei que ia ser muito sem a Bíblia. Vamos ter mais uma palavra de oração. Irmão Pedro, faz favor, vim aqui fazer uma oração. Lembra dessa oração da irmã Bíblia? Não pôde vir pelo acidente que ela sofreu. Senhor, nosso Deus eterno Pai, continuando na sua presença, meu Deus, eu quero primeiramente se agradecer ao Pai amado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor nosso Deus, podendo falar com o Senhor. Amém. Agora, Senhor nosso Deus, pedimos para o Senhor, Pai amado, a sua rica bênção, Senhor nosso Deus, a cada irmão que é presente, Senhor nosso Pai. Todos nós temos necessidade da sua misericórdia. E agora, Senhor nosso Deus, te coloca a nossa irmã Rita, Pai, nas suas mãos, Pai. O Senhor possa estar curando ela, Pai, fazendo melhor na saúde dela, Pai, para que ela possa sempre permanecer no nosso meio, Pai, para fazer a sua vontade. Obrigado por tudo, Deus amado, o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Agora eu te peço, nosso Deus, a sua direção, Pai, pela pregação dessa noite, para que ele de apoio para a necessidade de cada um, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Nós oramos, Pai amado, e te agradecemos por tudo que é de mais sagrado, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Os irmãos poderão assentar. Nós ainda vamos cantar o número 15. Os irmãos fiquem sentados, porque nós estamos, uma boa parte já estão passando dos 60 aí fica muito tempo em pé, pode ser que doa as pernas. Mas vamos cantar o número 15, e ao cantar este hino, os irmãos que vieram preparados para trazer sua oferta, seus dízimos, entregarem seus dízimos de ofertas, estão com oportunidade. Número 15.
vamos agora para os avisos. Irmãos, no próximo domingo, pela manhã, nós teremos uma assembleia da igreja, assembleia ordinária, extraordinária porque não são assuntos para recebermos as cartas, os irmãos Agenor e a Cione, que já chegaram, precisa passar por assembleia para ficar registrado a chegada das cartas, e também aqueles irmãos que desejam pedir suas cartas de transferências, a irmã Célia aí, a irmã Jocely, também, e nós vamos aproveitar aqui e ter um culto de ceia, com a família da igreja, com os irmãos, no domingo pela manhã, no período da EBD, Nós vamos ter esta assembleia, se o irmão Euclésio lá já tiver, pelo tempo que nós já temos aí, já bastante tempo longo, com os relatórios, o irmão puder trazer esses relatórios para a gente apresentar à igreja, vai ser bom, a gente ter ideia de como está o movimento financeiro da igreja, o movimento financeiro da nossa igreja. E também aqueles irmãos que Deus levou, nós vamos então trazer os seus nomes para que fique registrado em atas, não são exclusões, é apenas um registro em ata do falecimento desses saudosos irmãos que nos deixaram, Isso precisa constar em ata. Nós queremos aqueles irmãos que não costumam vir à escola dominical ou não podem vir, alguns têm o costume de não vir, outros não vêm porque não podem. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, esse aí é o capítulo 6, nós terminamos hoje de estudar o capítulo 6, então aqueles irmãos que desejam levar para casa, estudar esse capítulo, é muito importante, ele trata de várias questões aí, questões que relação à traição, a adultério, a dívidas, a abonar pessoas, como é que isso pode e como deve proceder à luz da palavra de Deus. Então, os irmãos levem para casa, é importante estudar, meditar, até mesmo aqueles que têm acompanhado os estudos, é bom que meditem mais, estudem mais detalhadamente em suas casas, para ter um conhecimento mais profundo, e mais abrangente da palavra de Deus. A irmã Analisa, tem algum aviso? Só lembrando que no próximo sábado é o nosso encontro de mulheres em Cosmópolis. A gente vai sair daqui que as irmãs estejam todas aqui na frente da igreja até o 1h30 da tarde. E lá vai começar 2h30 para a gente não sair tão em cima da hora. Então até 1h30, 1h20, todas estejam aqui. E quanto ao pagamento, traga no dia, tá? A gente junta ali no dia e a gente entrega no rapaz. Pode ser Pix, né? Acredito que sim. As irmãs lá falaram que vai acabar em volta de 5 no máximo, tá bom? Tá certo, tá bom então. Pastor, eu fiquei muito feliz, porque nós vamos em mais ou menos umas 22, 23 Amém. pessoas, né? Graças a Deus. Então, a bênção muito grande. Quando eu falei para a irmã lá, ela ficou bem feliz. A sociedade, a nossa associação, as mulheres, são mulheres fiéis, sabe? É por isso que eu incentivo as irmãs a ir. E se eu não tivesse essa certeza, eu não incentivaria, mas é um grupo de mulheres sérias, mulheres de Deus, que faz um trabalho sério, Nós temos também da Comunhão Batista Bíblica, mas ultimamente não temos participado com eles, É um grupo também fiel, mas agora nós damos graças a Deus e estamos nos aproximando, as mulheres se aproximando
sociedade feminina da nossa associação. E que seja um trabalho abençoado. Obrigado. Pois bem, continuando o culto desta noite, nós vamos para as partes especiais. Você pode aumentar um pouquinho esse microfone? Tem que chegar mais perto. Nós vamos para o momento das partes especiais. Vamos chamar a irmã Célia para louvar ao nosso Deus neste momento.
estamos chegando ao final desta primeira parte e nós vamos passar a palavra agora para o pastor Joel, que trará a mensagem desta noite. Nós agradecemos a visita da nossa irmã Fátima, e isso é uma prova de que a semente foi plantada no coração dela e está germinando. E Deus continue abençoando a Fátima. O que Deus faz na vida da pessoa é concreto, é real e produz resultados, produz frutos. Isso nos deixa contentes. Nós fomos esta semana aqui na casa do seu Olívio, que está com câncer no intestino, e nós, é muito amigo, a família é muito amiga, e nós ali falamos mais uma vez do amor de Deus para ele, e ele manifestou o desejo de receber a Cristo. Nós oramos com ele, não é? Explicamos para ele a palavra de Deus, e ele entendeu. Mora aqui há muitos anos nesta rua, conhece esta igreja desde o início do trabalho aqui, né? Então a semente está plantada, falta apenas brotar, germinar e produzir frutos. Irmãos, orem pelo nosso irmão Olindo, é mais conhecido como Arlindo, né? E eu até brinquei com ele e falei: será que Deus colocou, os seus pais colocaram esse nome, porque o senhor devia ser muito lindo quando nasceu, quando era criança, né? Arlindo ou Olindo, né? É o nome dele. E também continue orando pelo Zé lá no hospital. Ele também câncer de intestino, já não está quase reconhecendo. E bem, eu estive lá uma vez, né? E o pastor esteve lá, pregou e manifestou o desejo também de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Os irmãos, orem por ele. Nós vamos ler a palavra de Deus agora em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 2. O irmão Renan falou que os irmãos ficassem sentados pela idade, né? Os sexagenários, mas acontece outro problema, irmão Renan, que se ficar muito tempo sentado, aí fica entrevado, né? As pernas, os dedos, tem que haver um equilíbrio entre ficar em pé e ficar sentado, não muito em pé e também não muito sentado. Inclusive eu tenho uns probleminhas aqui de artrose nos joelhos, né? Eu devo operar pela 4ª vez o nariz, e eu espero que essa seja a última vez, porque o nariz anda permanentemente fechado. Voltei ao mesmo médico, e os irmãos estejam em oração. Ore para que dessa vez o problema seja resolvido. Ele tirou cartilagem aqui de trás da orelha, quer tirar da outra aqui para implantar o nariz, então eu vou ter parte da orelha do nariz, né? Vai ser um problema sério. Não sei se eu vou começar a escutar através do nariz também, mas os irmãos estejam orando. Fica de pé, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, a não ser senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém.
Amém. Podem sentar, irmãos. A origem de nossa vitória. Nós somos vencedores. Não conhecemos derrotas, porque o nosso Deus não conhece derrotas. Ele é o Deus conhecido como Senhor dos Exércitos. Sabe o que quer dizer isso? Deus é o Senhor dos exércitos. Exércitos espirituais e exércitos humanos. Deus é quem está acima de tudo, de todas as forças, de todos os governos e de todas as nações. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem de convicções amadurecidas. Ficou conhecido como um famoso perseguidor dos crentes. Até que um dia, na rodovia de Damasco, na estrada de Damasco, a vida de Paulo, que era chamado de Saulo, foi radicalmente transformada por Cristo. E a partir de então, ele dedicou-se totalmente a Cristo, chegando inclusive a dizer em Atos capítulo 20, verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que me foi dado por Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Percebam os irmãos e amigos que o assunto de Paulo, do ministério que ele realizava, era somente Cristo. Ele falava de um Cristo crucificado, e depois de ressurreto, ele trouxe em seu corpo as marcas da cruz. Em João capítulo 20, lembra de Tomé? Quando duvidou que Jesus havia comparecido onde os discípulos estavam escondidos, e Tomé não estava na hora presente, ele disse: eu não creio, a não ser que eu toque, a não ser que eu pegue, que eu apalpe as mãos dele, os sinais dos cravos, nas mãos, nos pés e no seu lado, onde ele foi, onde foi cravado uma seta. Irmãos e amigos, os judeus esperavam um Messias com poderes sobrenaturais. Não podiam conceber a ideia de um Cristo que se fez carne, que se fez maldição por nós. Os gregos escarneciam de uma divindade que não tinha nem a sabedoria, nem o poder para se livrar da morte. Foi o que levou o apóstolo Paulo a declarar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, eles só criam se eles vissem sinais, como os gregos, uma nação intelectual, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que era motivo de escândalo, tanto para os judeus como para os gentios. Por isso Paulo foi ridicularizado, foi perseguido,
foi humilhado perante as multidões, porque eles não podiam conceber a ideia de um Cristo que foi vencido, entre aspas, na cruz. Mas Deus, através desse gesto, Ele quis mostrar para nós, irmãos, Ele queria se identificar conosco, seres humanos, permitindo que o seu Filho se tornasse igual um de nós, com exceção do pecado. A cruz não deixou de ser um símbolo de maldição. Por isso que nós não chamamos a cruz de Santa Cruz. Como algumas religiões denominam, a cruz ela não é nem bendita e nem santa, ela tornou-se a origem de nossa vitória, porque dela foi derramado o precioso sangue de Jesus Cristo. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo fala: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cristo nos resgatou do poder da morte. Quando na cruz Ele destruiu o diabo, aquele que tinha o poder nas mãos, o poder da morte em suas mãos. Esse poder que Satanás vinha usando como usurpador, aproveitador, de modo arbitrário, Cristo, com a sua justiça, Ele destruiu Satanás totalmente na cruz, como está registrado no texto que nós lemos. O homem, por natureza, está identificado com Adão, por seu pecado e queda. No terreno da condenação, a Bíblia fala que nós fomos condenados pelo pecado, mas pela fé em Cristo Jesus é transferido desse terreno para aquele onde não há mais condenação, nem morte haverá, nem julgamento para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Cristo selou com seu sangue esta promessa no Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 24. O Senhor fala o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus quem está falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso que o crente não tem medo da morte. Nós sentimos a morte, nós choramos quando morrem entes queridos nossos, mas quando nós choramos, não estamos dizendo com isso que a morte é um fim em si mesma, não. Porque nós temos a certeza que aqueles que morrem em Cristo, eles já têm a sua garantia, a sua morada garantida no céu. Eles estarão com Cristo no céu. A separação entre Deus e o homem não é física e nem pode ser, pois Deus é onipresente. Ele preenche tudo, está em toda parte, não existe lugar onde Deus não esteja. A distância entre o homem e Deus, ela é moral, espiritual. O pecado é responsável por essa separação. No livro de Isaías, Velho Testamento, o profeta Isaías
capítulo 59 e versículo 2. Deus fala pela boca do profeta: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o que separa o homem de Deus, é o pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando Jesus estava pendurado na cruz, crucificado na cruz, no momento mais cruciante, dramático, espetacular, ele estava naquele momento recebendo em seu corpo os pecados de todo mundo. E nesse momento, quando Cristo recebia sobre o seu corpo os nossos pecados, o Pai não pôde contemplar o seu Filho. E o Filho chega a clamar para o Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus não amava o Filho a ponto de desampará-lo? Não, não foi isso. Foi no contextual, foi naquele instante em que ele recebia sobre o seu corpo os pecados do mundo todo. E Deus, como santidade que é, e o Filho que recebeu a encarnação, ele não morreu como Deus, ele morreu como Filho do homem. Por isso que nós não podemos, a teologia dessa prece, ela não é bíblica. Quando eles dizem Santa Maria, Mãe de Deus, não é. Maria não é mãe de Deus, Maria foi mãe da parte humana de Cristo. Deus não tem mãe, Deus é eterno. Maria foi usada por Deus para dar à luz ao Filho do homem, não ao Deus, porque Deus é eterno. Meus queridos irmãos, é verdade que na expressão de seu amor pelos homens através dos sofrimentos e da morte de Cristo, busca atrair todos os homens do pecado para palmilharem, para andarem pelas veredas da verdade e da justiça. Mas nem todos querem, nem todos correspondem ao chamado de Deus, ao apelo de Deus. Todos os homens são atraídos, mas nem todos se deixam se constranger pelo chamado de Deus. Tito capítulo 2, lá chegando no final da Bíblia, Tito capítulo 2 e versículo 2 e versículo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta a esse servo de Deus, a esse homem de Deus, ele nos fala o seguinte:
Quem pode ler aí para mim? Tito 2:11. Eu falei 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha bem, a graça de Deus se manifestou. Ela não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo, o propósito de Deus com a morte de Cristo foi de trazer salvação a todos os homens. Só que essa salvação, ela não é distribuída, ela não é dada aleatoriamente. Ou seja, ela não é distribuída de forma aleatória. A pessoa precisa, primeiramente, ter uma compreensão exata do que seja esta graça de Deus. Ele trouxe salvação a todos os homens, mas o próprio Cristo nos fala que muitos rejeitam esta salvação, irmãos e amigos. Muitos não querem essa salvação, mas ela é franqueada, ela é oferecida a todos os homens, porque nos fala Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo. Quando ele fala mundo, ele está se referindo a todos os habitantes do planeta Terra. Ele não está falando do mundo físico, mas do mundo material. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não estava pensando só nos que pecam menos, naqueles que praticam coisas menos graves. Os que praticam coisas mais graves, esses não têm chance. Não é isso. A salvação, ela é dada a todos os homens, mas nem todos querem saber de Cristo. Muitos rejeitam. No livro do profeta Isaías, capítulo 65 e versículo 12, o profeta fala pela inspiração de Deus o seguinte: assim vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes. Está vendo? Falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante os meus olhos, e escolhestes aquilo que eu não tenho prazer. É isso que acontece com a humanidade. Muitos, e quando eu digo muitos, eu me refiro a milhares e a milhões de pessoas que rejeitam o plano de salvação oferecido por Cristo. Não existem recursos para este problema, mas apenas um recurso único, exclusivo. E as pessoas não devem se iludir com falsos ensinos sobre a salvação. Existem tantas doutrinas espúrias, irmãos, tantas doutrinas antibíblicas sobre salvação. Uma delas é que se você for bonzinho, se você não matar, não roubar, não cometer delitos, se você fizer boas obras, você já terá garantia da salvação. A Bíblia não fala nada disso, né? A Bíblia fala que todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que receber a Cristo como Senhor e Salvador, esse terá a sua salvação. Então a salvação não é pelo que eu faço, mas pela minha fé no sacrifício de Cristo. No livro, voltando a Isaías, capítulo 30, versículo 21,
Deus fala pela boca do profeta o seguinte: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. Está vendo? Andai por ele. Existem muitas vozes apresentando, ofertando, oferecendo propostas fáceis e minimizando a gravidade, a agressividade da natureza humana, irmãos. O homem não é tão mau assim, não é? Se ele fizer coisas boas, ele vai já estar sendo aprovado por Deus. A Bíblia fala que não há ninguém que faça o bem e que não peque. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não se deve descuidar, não se deve brincar, não se deve demorar em tomar esta decisão. É uma questão de vida ou morte, dependendo das atitudes da pessoa. Meus queridos irmãos, a nossa fé, ela não pode sofrer influência de vozes estranhas. Vem aqui, creia nisso, faça aquilo. É o que ele está dizendo. Ouça só a voz de Deus dizendo: este é o caminho. Vá por aqui, ande por aqui, andar nele. É a verdade do Evangelho. Os homens criam normas, os homens estabelecem princípios falsos, criam religiões, criam preceitos, doutrinas, como disse Jesus, doutrinas que são preceitos humanos. Nada disso. Nós temos que ir pela palavra de Deus. É ela que abre os nossos olhos, é ela quem dissipa a nossa ignorância espiritual, é ela quem faz nos enxergar com os olhos da fé a pessoa de Cristo. É a palavra de Deus. Por isso que o salmista ele nos fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É essa palavra que vai nos garantir um caminhar certo, sabendo para onde nós estamos indo. Aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador não tem dúvidas, não tem mais ou menos no seu andar e no seu caminhar, porque ele vai agir como Paulo agia. Paulo dizia assim: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Nós não andamos, nossos pés não se encontram em areia movediça, né? Nós temos certeza de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo, porque os nossos olhos estão focados, estão colocados no nosso alvo, que é Jesus. E o escritor de Hebreus fala: olhando para ele, Jesus, não olhando para os lados, para as teorias, para as historietas inventadas e criadas pelos homens. Ouvi um tempo atrás alguém contando uma história, disse: olha, Jesus disse o seguinte, e começou a contar uma história totalmente descontextualizada da Bíblia, criada pela tradição humana. Eu disse: eu leio a Bíblia, né?
já li, estou lendo pela 10ª vez a Bíblia, e eu não encontrei esse assunto aqui na palavra de Deus, porque veio de tradição de pai para filho, e foi passando, e isso se torna doutrina, se transforma em cultura, e as pessoas acreditam pensando que isso é verdade, que está na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus comprou briga com muitos fariseus, saduceus, escribas, por causa das tradições religiosas. Eles criavam suas doutrinas, seus preceitos, e passavam para os coitados, para as pessoas ignorantes. Houve uma época no Brasil, irmãos e amigos, em que era proibida a leitura da Bíblia. Era proibida. Se algum líder religioso encontrasse uma Bíblia na casa de da sua igreja, era confiscada, era levada. Na Santa Inquisição, na história do cristianismo, irmãos, houve uma época em que eles confiscaram, tomaram Bíblias de toda a população, fez um monte numa praça pública e tocou fogo, incendiou, para que as pessoas não tivessem acesso à palavra de Deus. Eles mataram muitos servos de Deus, foram queimados vivos, foram lançados nas covas dos leões, foram arrastados pelas caudas dos animais pelas ruas da cidade, eram jogados em caldeiras de azeite quente, eram queimados vivos, eram jogados nos pináculos das torres das igrejas, embaixo, e eles despedaçavam lá, eram lançados nas covas dos leões, dos animais ferozes. Irmãos, nós perdemos muitos irmãos nossos, muitos servos de Deus, por causa de sua fé. E esses inimigos imaginavam que fazendo isso, eles estariam enfraquecendo o poder do Evangelho, quando na verdade, cada vida ceifada, cada sangue que era derramado na terra, era como se fosse uma semente que germinava, que brotava e produzia mais frutos para o reino de Deus. Isso deixava os imperadores furiosos, porque eles imaginavam que com as perseguições contra os cristãos, contra os filhos de Deus, eles iriam enfraquecer, e as doutrinas deles poderiam se agigantar e multiplicar. E era o contrário, irmãos. Quanto mais irmãos nossos morriam, mais outros se manifestavam, outros se entregavam para ocuparem os lugares daqueles que morriam. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele viveu esta época de perseguições, ele viu muitos morrerem, muitos serem assassinados por causa de sua fé. Ele próprio foi vítima das perseguições, ele foi preso, ele morreu por causa do nome de Cristo. O apóstolo Pedro, perseguido, e por se tratar de um dos mais próximos de Cristo, ele foi visado pelos imperadores. E eles então decidiram deliberadamente matar a Pedro, crucificando-o como foi crucificado Jesus. E na hora em que os carrascos chegaram para crucificar a Pedro, ele disse, ele suplicou:
atenda ao meu pedido, por favor. Qual é o seu pedido? Ele ia ser crucificado, mesmo gesto, na mesma posição em que Cristo foi. Ele disse: eu não sou digno de morrer da forma que o meu mestre morreu. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E eles atenderam o último desejo, o último pedido de Pedro. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Meus irmãos, nós precisamos honrar a memória desses servos de Deus. Não podemos nos esquecer disso, irmãos. Não podemos nos esquecer, porque isso é uma tentação, isso pode nos levar a uma frieza, a um comodismo na nossa vida cristã. Pessoas, membros de igrejas que não levam a sério a sua vida cristã, irmãos. Levam a sério seus afazeres, seus interesses, suas coisas, mas as coisas de Deus ficam em último lugar. Se der tempo, eu vou. Se não der, eu fico aqui na minha comodidade, no meu conforto, no meu sofá. Irmãos, se um dia estourar no Brasil uma perseguição a nível dos moldes do que ocorreu no primeiro século, quantos irmãos nós vamos contar, nós vamos ter em nosso meio? Quantos vão trair o nome de Cristo para não serem mortos? Você é um deles? Ou você está disposto a sacrificar-se, a dar a sua vida por Jesus Cristo, irmãos? É muito fácil quando tudo vai bem conosco, quando nós temos liberdade, quando nós temos, irmãos, uma cultura que nos dá direito, e condições de vivermos uma vida cômoda, sossegada e tranquila. Os nossos irmãos da antiguidade não tinham assim. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no final do capítulo, eu quero terminar com esta leitura. Hebreus capítulo 11, a partir dos versos 33 em diante, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, como o Daniel e os companheiros, mudaram a cultura daquele império, praticaram a justiça, obtiveram promessas, cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, como Daniel, na cova, extinguiram a violência do fogo, os companheiros dele, Mesaque e Sadraque, foram lançados na fornalha e o fogo não os queimou, escaparam ao fio da espada, muitos servos de Deus, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Se você tivesse nascido naquele tempo, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua atitude como crente? Teria sido contado como desses que morreu e deu a vida por amor a Jesus Cristo? Meus irmãos, meus amigos, pensem bem no estilo de vida que você está vivendo, se está agradando a Deus,
Se precisar haver alguma mudança em sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu local de trabalho, pense bem nisso, coloque a sua vida nas mãos de Deus e peça para Deus: Senhor, me dê condições para eu viver de forma que eu não venha envergonhar o teu nome através do meu testemunho. Eu quero transformar o meu local de trabalho numa agência do teu reino. Tem gente que não abre a boca no seu trabalho para falar de Jesus para alguém. Eu quero transformar o meu ambiente na escola, na minha classe de escola, no ambiente evangelístico. Eu quero testemunhar de Cristo para as pessoas. Há muitos ao nosso redor que não têm conhecimento de Deus. E Paulo fala: eu digo isto para vergonha vossa. Por isso a nossa vitória, ela se resume nisso, em um Cristo que morreu, mas não foi vencido pela morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, apresentou-se ao Pai, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e um dia ele voltará para nos levar para a sua presença. Se estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Se já tivermos mortos, nós ressuscitaremos para nos juntarmos aos vivos, e assim seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre. Amém. Você está preparado para esse momento? Você tem colocado a sua vida para ser usada por Cristo como instrumento? Ou que nota, se Deus fosse classificar a sua vida cristã, que nota você mereceria hoje, de 0 a 10? Pense bem nisso. O Senhor quer fazer de nós uma bênção, o Senhor quer salvar vidas, o Senhor quer abençoar a igreja, o Senhor quer salvar a sua família, o Senhor quer estender o seu reino, mas Ele não vai mandar anjos para fazer isso. Ele vai fazer através de mim e de você. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 360. Companheiro é o nosso amigo, tu és o meu amparo, cuidado dele, que é eterno, misericordioso, né? Nos cerca.
pedir como oração. Bom, pode vir aqui. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado é o teu nome, Senhor. E agradecemos, Senhor, por esse privilégio que tu tem nos dado de estar sempre na tua casa, louvando, glorificando o teu nome e aprendendo muito a tua palavra, Senhor. Amém. Que essa oportunidade podemos ter sempre em nossas vidas, Senhor, por vivermos aqui na paz dessa terra. Amém, Senhor. Senhor, guia nossos passos sempre nos teus caminhos e dê, Senhor, sempre a alegria de estar te louvando e glorificando e estudando sempre a tua palavra. Amém. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados e aumenta mais a nossa fé em ti, Senhor. Amém. E também deu uma noite feliz na tua presença, Senhor. Amém. Que nada de mal venha acontecer com nós nos teus céus, Senhor. Amém. E tudo que nós fizermos aqui neste mundo, Senhor, seja de acordo com a tua vontade. Amém. É o que nós lhe pedimos, perdoe nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Todos. Mas em todas estas coisas